Olá, meus queridos amigos do intestino, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Nós já estamos no quarto episódio. Vocês que estão chegando agora, entrem, fiquem à vontade. Esse aqui é o Papo Digestivo com a doutora Loana. E aqui é um podcast que a gente vai falar tudo, gente, sobre intestino, microbiota, o quanto isso impacta não só na saúde do nosso trato digestivo, mas na saúde do nosso corpo todo. Olha, se você quer perder gordura, melhorar a sua performance, melhorar a qualidade do sono, tratar a ansiedade e depressão, melhorar o seu sistema metabólico hormonal, dar um up no seu sistema imune, tenha certeza que a chave, a solução do seu problema é um equilíbrio da microbiota intestinal. E é como eu sempre digo, cuide do seu intestino que ele cuida de você. Pessoal, antes de apresentar meu convidado, eu queria dar uns recadinhos rápidos aqui. Olha, nós somos uma comunidade pequena, mas não pouco significativa. A gente já entende a importância do intestino na saúde do nosso corpo. A gente tem o objetivo aqui de cavar fundo, sempre achar a causa, né, a raiz do seu problema e não ficar tratando os sintomas, maquiando a sua doença. Só que tem gente que não tem essa noção. Então, manda aí pro teu amigo, pro teu parente, o link aqui do nosso podcast para ele entender a importância do intestino e pega o seu dedinho e dá um like ali, ó, porque um joinha, o YouTube entende que é um material que tem relevância e ele ajuda a pulverizar essa informação do bem. Agradeço desde já, agradeço também a equipe aqui do Cristal Podcast que me acompanha, soluciona todos os meus problemas, que são muitos aqui na gravação, tá? E vocês querem um pouquinho mais de informação sobre mim, o meu trabalho e posts sobre o intestino, me segue lá no doutora Loana HV. Bom, pessoal, vamos apresentar aqui. E hoje eu não estou só, né? É o primeiro episódio que eu estou acompanhada e, por sinal, muito bem acompanhada. Antes, eu gostaria de apresentar o currículo desse meu amigo, porque eu acho que a gente tem que prestigiar, viu, gente? Pessoas e o currículo. A gente tem que entender o que a pessoa fez, de onde ela veio. E isso faz a importância entre os profissionais. Do que a gente se formou, o que a gente buscou, a gente sabe o valor de cada prova, de cada tese, mestrado, doutorado. Tudo que a gente faz tem um valor que é trabalhoso, então isso tem que ter um significado. Então, aqui, ó, eu resumi, tá, amigo? Porque era muita coisa, vai ocupar metade do tempo do meu podcast aqui. Então, biólogo e microbiologista, doutor em microbiologia, coordenador da pós-graduação em gastroenterologia e saúde intestinal, que eu super recomendo, gente, eu fiz, foi meu professor, esse cara aqui, coordenador do Gut Brain Congress, que foi super inovador, eu diria até ousado, né? Fez uma estrutura, assim, fantástica, realmente internacional, trazendo gente de fora para trazer essa novidade aqui para nós. CEO da Microbiota Scientific Solutions, especialista em desenvolvimento de novos diagnósticos intestinais, diretor técnico da Bioneer Therapeutics, consultor internacional em soluções científicas, menção honrosa pela Câmara Estadual do Paraná por serviços prestados. Essa não sei, hein, amigo Paraná, aqui já. Especialista em novas tecnologias, em vacinas recombinantes, membro honorário da Associação Portuguesa e Francesa de Medicina Heilpraktiker, acho que é assim, né? Além de um professor que eu admiro, um amigo querido, com um coração enorme, e também parceiro de negócio, uns que não funcionaram, né, lembra? E uns que a gente espera que no futuro dê muito certo. Gente, eu tenho o prazer aqui de apresentar no Papo Digestivo o monstro da microbiota, também conhecido como Dr. Cocô, Bruno Zilber. Olá, obrigado, Luana, pela introdução, né? Resumida, foi resumida. Eu falo que a gente sempre está aprendendo, né? Eu fiz da microbiota a minha vida e tenho certeza que vai ser para o resto da minha vida. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado pessoal aí da técnica, da produção, que cuida de tudo, tá tudo muito bonito. A Luana, a médica que eu admiro pra caramba, a aluna podia ser professora também, da nossa primeira turma da pós-graduação, agora que já está indo para a quarta turma, né? Sucesso. Eu sou doutor Cocô com muito orgulho, amo esse título, eu trabalho com intestino há 23 anos, tive a honra de introduzir alguns testes diagnósticos aqui no Brasil, tive a honra de ser um dos primeiros de falar sobre microbiota, mas eu digo que, já parafraseando o Cristiano Hude, né, falando que quando a gente fala de microbiota intestinal, a gente tem que vestir as sandálias da humildade, né? A gente está aprendendo. Então eu digo que aquela pós-graduação, ela na verdade, a gente não era professor, a gente era um multiplicador. Total. Você, eu tenho certeza absoluta, mudou completamente sua visão sobre o intestino e a conduta, né, principal. Isso é o mais importante, né? A conduta com o paciente. Então é isso, né? A Bom, minha vida. Meu pai falou: estuda, 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 né? Você sai da merda, eu entrei de cabeça. Vejo cocô todo dia da minha vida e ainda tenho muito orgulho.
E para o pessoal do YouTube, né, também já deixando aquela mensagem, eu não tenho canal nenhum, mas eu assisto muitos canais e privilegio aqueles canais que a gente gosta. Então, se você gostou do conteúdo, né, dá um like, aperta o sininho ali para você ser avisado dos conteúdos novos, certo? Sim, isso aí. Bruno, toda vez que a gente traz um assunto diferente, né, um assunto inovador, isso causa, eu acho que principalmente na classe médica, né, mas falando das classes em geral da saúde, causa uma certa aversão, né? A pessoa, quando é ignorante no assunto, poxa, eu não conheço, isso aqui não quero. Cara, conta pra gente como é que foi, porque você começou com isso lá atrás, Bruno. Lá atrás, cara, você trouxe uns troços assim que começou a abrir muito lentamente, né? Seja o projeto Microbioma também é novo, 2007 a 2016, está aqui nas nossas costas, né? Eu que fiz cirurgia gástrica, fiz a questão de endoscopia, foi uma coisa que eu não tive na faculdade, né? Agora, algumas possibilitam cogitam a hipótese de colocar numa grade, né? Mas como que foi para você, assim? Foi questão de preconceito? Como que você conseguiu trazer tudo isso? Porque foi um trabalho fantástico, né? Muito do que a gente está falando aqui e do que a gente está aprendendo foi graças a você. Acho que foi graças ao esforço de muita gente, não só minha. Muitos nutricionistas participaram logo no começo, alguns que não estão mais entre nós. Eu diria que assim, uma das primeiras nutricionistas a estudar realmente intestino, quase na mesma época que eu, foi a Cristiane Lorenzano, já se foi, e pouca gente conhece ela, então eu gosto de deixar claro sempre que ela também foi uma das pioneiras. Eu comecei eu comecei a sofrer preconceito por ser biólogo dentro da classe médica. Antes mesmo de falar de intestino, eu já sofria preconceito. Quem que é esse cara aí falando de cocô, né, Bruno? Ainda de cocô, nós não temos que prestar atenção no cocô. O que um biólogo está fazendo dentro do meu consultório, né? E então, assim, eu já sofria preconceito antes mesmo de trabalhar com intestino, porque eu trabalhei com hemato, trabalhei com imuno, e é uma falta de conhecimento que não deveria virar preconceito. Agora, como eu comecei no Brasil com diagnóstico, né? Então, além de ser biólogo e ainda está trazendo diagnóstico que pessoas nunca ouviram falar e começaram a ouvir falar só recentemente, aí, obviamente, além de você sofrer, além de eu sofrer preconceito devido à minha profissão, eu também sofri muito preconceito devido ao pioneirismo, à inovação que a gente estava trazendo, porque existe uma, não são todos os médicos, mas existe uma grande resistência da classe médica em falar, eu não sei, né? Eu não vejo qual que é o problema, né? Mas aí eles preferem falar, isso não existe, isso não existe. E existe, tanto existe que hoje muitos do isso não existe que era falado quando a gente começou, hoje está presente em todos os laboratórios de análises clínicas e o plano de saúde cobre, né? É que é um órgão invisível, né? A pessoa tem que acreditar. A microbiota, sim, ela não é nem tão, não é tão invisível, mas na época era completamente, era flora, não tinha muita importância. Mas o que eu posso dizer, assim, eu devo, a projeção que eu tive no Brasil, eu devo certamente, em grande parte, às nutricionistas. Mas quem me levou, quem me deu a oportunidade realmente de estudar microbiota, que me levou para a Alemanha pela primeira vez para acompanhar, quando eu fui para a Alemanha pela primeira vez para aprender microbiota e diagnóstico, o laboratório que eu fui já estudava há mais de 60 anos. Eu trabalhava com diagnóstico há mais de 60 anos, né? E quem me levou realmente, me deu oportunidade, foram dois médicos, né? Eu não posso citar os nomes, até porque os dois são brigados hoje em dia, mas eu sou muito grato à oportunidade que eles deram para o biólogo. Eles viram a microbiota como algo que realmente ia crescer, ia dominar, porque dominou, e me deram a oportunidade, por ser biólogo, por ser microbiologista, me patrocinaram, e depois fui contratado, e aí a gente começou a trazer diagnóstico para o Brasil. Então, quer dizer, eu tenho um conhecimento, não é que eu tenho um conhecimento, eu tenho um conhecimento mais antigo, porque as pessoas começaram a estudar alguns marcadores em 2014, 2015, e a gente já fazia isso aqui no Brasil desde 2003, então a gente já trabalhava com isso. Então a gente tem essa vantagem de tempo, né? Eu quando saí desse laboratório, eu fui para a Universidade de São Paulo trabalhar no laboratório de desenvolvimento de vacinas. E um dia chegou uma das maiores pesquisadoras de intestino do planeta, chegou para palestrar para a gente na USP. Quando eu mostrei calprotectina, eles não sabiam nem do que eu estava falando.
2010, né? Então, isso para entrar no laboratório de análises clínicas demorou quase mais 6 ou 8 anos. Então, a gente está falando de calprotectina no laboratório há 5. E a gente já faz isso há mais de 20. Né? Então, existe um atraso, realmente, no conhecimento de intestino, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Na Europa, realmente, é muito mais antigo. Hoje, se a gente for falar de algum país que seja assim, ponta em estudo de microbiota, exames, questão de probiótico, você colocaria quem? A Alemanha, sem dúvida. A Alemanha e depois alguns outros países da Europa. França, Alemanha e França, com certeza. França, até mesmo por causa de Elimetchnikov, foi o pai da microbiota do microbioma. E a Alemanha, obviamente, por causa do Alfred Nisler, que já na Primeira Guerra Mundial, em 1917, já fez uso consciente de micro-organismos, de probióticos. Né? Hoje não seria considerado probiótico, porque ele curou a Shigella, hoje seria chamado de produto vivo bioterapêutico. Mas, agora, em relação à pesquisa, já ficou cosmopolita, já pulverizou, né? O Brasil foi um dos primeiros. Nós temos que tirar o chapéu para a Universidade Federal de Viçosa. Sempre foram, pouca gente sabe, mas eles foram pioneiros no estudo de microbiota no Brasil. E também, em BH, a gente teve o primeiro banco de fezes, né, público, que é do Instituto Alfa de Gastroenterologia, lá do Hospital de Clínicas de BH. E um duplo parabéns, né, Bruno? Isso não foi popularizado. Duplo parabéns, porque a gente sabe, né? Você foi para a Alemanha, eu também fiz algumas coisas lá. E lá os caras têm dinheiro, né? Dinheiro para estudo, dinheiro para pesquisa, e isso a gente não tem aqui no Brasil. Então, quando você nivela, assim, pessoas que realmente trouxeram uma coisa de importância para o Brasil e fizeram aqui, a gente sabe que os caras estão esforçando duplamente, né? Sim, e é um país antigo, né? Outro dia eu estava conversando com o alemão, isso eu já contei para vocês, né? Eu estava reclamando do Brasil, aí ele falou, Bruna, os primeiros 500 anos são muito difíceis. Então, quer dizer, é um país muito antigo. Tudo que a gente está passando agora, eles passaram há mais de 1000 anos atrás. Sim. No velho mundo, a Europa, existe muita sabedoria ali, né? Mas hoje, se eu for falar, os Estados Unidos estuda muito, tem muito europeu nos Estados Unidos desenvolvendo o estudo de microbiota. A China, obviamente, estuda muito, o Japão estuda muito, a Austrália estuda muito, e o Brasil. O Brasil estuda muito, mas não está ainda, muitos brasileiros estudam fora, né? Então o Brasil ainda não tem bastante publicação, mas não tem uma projeção internacional muito grande ainda. Mas nós temos pesquisadores maravilhosos, como a própria Carla Tadei, da Universidade de São Paulo. Vocês tiveram a oportunidade de ver a palestra dela, que já veio com 5 pés no peito. Eu acho que assim, a gente tem que tirar o chapéu para alguém que estuda microbiota desde 2009, principalmente infantil. Não, isso, né, Bruno, é que nem uma curva de experiência, uma linha de aprendizado aí igual cirurgião. Então, isso você não tira o atraso, né? As pessoas que cresceram como vocês aí estudando e trazendo todo esse conhecimento e acompanharam todo o processo, é uma bagagem que a gente às vezes não consegue correr atrás, né? É igual um cirurgião que tem 50 anos e um cirurgião que tem 5 anos de experiência. Então, é um tempo que o cara vai ter que levar, mas prática. É prática, é verdade. É prática. Eu tenho assim, eu estou me esforçando agora para fazer uma publicação atrás da outra, né? Porque agora eu tive vida acadêmica, passei bastante tempo pela vida acadêmica, mas paralelamente eu sempre trabalhei. Então eu não fui aquela pessoa que vive da vida acadêmica, que vira professor e tudo mais. Eu fui acadêmico por muito tempo. Eu posso dizer que hoje eu continuo sendo, porque eu trabalho diretamente com as universidades no desenvolvimento de pesquisa, mas eu estou na parte empresarial, né? Então agora ele está se esforçando para fazer bastante publicação, porque a minha experiência que eu tenho de microbiota e tudo mais sempre foi uma experiência profissional, técnica. Só que as pessoas cobram artigo, então já que elas querem que faz. Não, bora colocar isso no papel, rapaz. Colocar esse. Eu falo assim, todo artigo você escreve o que você quiser. Olha, mas se for colocar o teu conhecimento aí no papel, Bruno, já saem 50 artigos fácil. Porque assim, na verdade, eu não vejo importância. Eu não vejo importância, mas as pessoas que te procuram às vezes vêm. Então, já... Mas fica uma referência legal de estudo. Fica uma referência legal de estudo para quem está começando. Eu tenho dados que estudos nenhums vão ter. Eu tenho dados de mais de 20 anos e
O Que livrinho eu tenho do Bruno. publicação, não é que eu não tenho, né? Eu tenho publicação, mas é que assim, as pessoas têm que entender algumas coisas sobre o intestino. Diagnóstico veio antes da ciência Sim. acadêmica. Produto como probiótico, prebiótico e pós-bióticos também vieram antes da própria ciência. A ciência veio depois. Não a ciência, a ciência acadêmica, né? Veio depois. E então, hoje, as universidades me procuram para fazer artigo. E eu participo como coautor e tudo mais. Mas eu vi que hoje existe uma necessidade muito grande de para você comprovar algumas coisas e essas coisas ficarem acessíveis realmente para a população, você tem que registrar, né? Então a gente vai começar agora a fazer uma atrás da outra. Não eu, tem equipe, tem um monte de gente envolvida, e isso inclui você também. Opa, hein, Bruno? Tem que tirar aquelas anotações daquele caderninho, sabe? Que tá com as pagininhas dobradas, tem restinho de secreção e tal. Aqueles caderninhos de anotação, assim, rápida. Tem que tirar as coisas dali, hein? Eu não jogo meus caderninhos de anotações fora. Eu realmente tenho um caderninho de anotações, né? Eu ando com alguns, né? Sempre. E quando acaba ou troco o ano, eu faço questão de trocar meus caderninhos também. Mas eu deixo tudo anotado do que eu escrevo para depois poder resgatar. E tem coisa aqui da época que a gente começou a usar o Word. Né? Acredito. Acredito. Bruno, olha, eu acho que não existe pessoa mais bem indicada para perguntar sobre probiótico. Sabe que o probiótico ele é o novo Ozempic, né? Tipo, vou usar que melhora tudo. É uma pena, Então, né? então a pessoa pensa, nossa, eu tô comendo mal no final de semana, vou usar um probiótico. Nossa, me falaram que para tratar a ansiedade é bom usar esse probiótico. Então, assim, você que é a referência, me fala aí, fala para o pessoal, probiótico, o que que é? Bom, probiótico, a definição dele, né? Qualquer micro-organismo vivo que administrado na dose correta cause benefício ao hospedeiro, né? Esse benefício ele fica limitado a benefícios adjuvantes, ele não pode nem prevenir nem curar doenças, né? Porque ele é classificado como suplemento. O suplemento não pode nem prevenir nem curar a doença. Isso é papel de medicamento ou outras terapias, né? Então, assim, o probiótico ele ficou muito popularizado pela indústria farmacêutica, pela farmácia de manipulação, como algo que pode ser a resolução de algum problema de intestino, e não é, tá? Existem probióticos específicos que podem trazer uma resolução para uma diarreia? Existe. Mas a gente está falando de produtos que, por sinal, não são vendidos como probióticos no Brasil, não são chamados probióticos. Por exemplo, quando a gente fala de Saccharomyces boulardii, né, que ajuda certamente numa diarreia dos viajantes, aqui no Brasil é tratado como medicamento, não é tratado como probiótico, né? Então, generalizando, até mesmo porque a gente pode generalizar aqui no Brasil e nos Estados Unidos, né? Quando se trata de probiótico, realmente, probiótico não cura, não resolve absolutamente nada no intestino se ele for usado isoladamente. Probiótico, ele precisa de condições para crescer no seu intestino e possivelmente fazer o efeito sugerido, né? E essas condições sempre vão envolver, principalmente, antes de tudo, o hábito alimentar. O hábito alimentar é matéria-prima, depois que a gente digere aquela gosma lá que sai, né? Que é o quimo, né? Depois que a gente digere o quimo, ele acaba virando meio de cultura para a microbiota. Aliás, ele já é meio de cultura para a probiótica para a microbiota, desculpa, desde a mastigação. Então, aquilo é um meio de cultura que você vai pondo para dentro e aquilo vai alterando a sua microbiota dentro do processo de fermentação. É um meio de cultura. E a galera comendo aquela porcaria no final de semana e jogando por um suicídio, por um assassinato coletivo, os probióticos no final de semana. Uma hecatombe microbiana no intestino. Não, coitadinhos, né? Entrando naquele mundo inflamatório cheio de açúcar, pensando o que faço eu aqui, né? A microbiota ela responde diretamente àquilo que você come, antes de tudo, né? O hábito alimentar é soberano depois de uma idade. É lógico que no começo é o ambiente que você está inserido, se ele é rural, se ele é urbano, estressante, se você amamentou, tudo isso. Mas depois que você já adquiriu uma diversidade grande do ambiente, a manutenção é feita pelo seu hábito alimentar e pelo seu sistema imunológico. Então, pensar que probiótico, né, 1, 10, 20 bactérias têm a capacidade de organizar milhões de bactérias diferentes, espécies diferentes, isso é incorreto. Se você tem um problema de intestino, ele tem que ser tratado desde a origem. O probiótico, ele pode ajudar. Eu tenho uma fábrica de probiótico, pessoal, eu trabalho com probiótico. Só que o probiótico no Brasil, ele é usado de jeito completamente incorreto,
que as pessoas acham que resolve o intestino, a que as pessoas acham que repõe bactéria intestinal e não repõe, porque probiótico, depois que você para de tomar, ele morre. Muita gente não sabe isso. Não sabe, probiótico você vive de 1 a 7 dias dentro de você, depois que você para de tomar, depois de 7 dias você não acha mais nada. Então ele não recoloniza nada, né? Ele tem uma capacidade muito grande de fazer alguns efeitos. Primeiro, mudar a ecologia do intestino, estimular o sistema imunológico, produzir substâncias microbicidas, ajudar no processo digestivo, mas formalmente o que o probiótico faz é o papel de um engenheiro ambiental. Ele altera a ecologia de determinada região para que as bactérias que usam essa mesma ecologia, elas se recuperem, né? Agora sim, existem usos específicos de probiótico para digestão de determinadas substâncias, para estímulo de produção de antibióticos, que são alguns antibióticos microbicidas, mas de forma alguma probiótico tem o efeito sugerido, seja pela indústria farmacêutica ou pela indústria de suplemento, mesmo que o apelo seja permitido pela Anvisa, as pessoas têm que entender o quê? Tem lá, probiótico que auxilia a dermatite atópica. Maravilhoso, eu adoro esse probiótico. Existe realmente no Brasil, que é o Lactobacillus rhamnosus HN001 da IFF. A IFF é a que vende a matéria-prima. Só que esse probiótico ele não vai crescer no seu intestino ao ponto de fazer o efeito preconizado se você não der um hábito sustentável para ele, um hábito alimentar. Então, as pessoas estão querendo resolver o problema com probiótico, estão jogando dinheiro fora, enquanto elas deveriam, na verdade, sair daquela zona de conforto e mudar o hábito alimentar e o hábito de vida, principalmente. E é isso que a gente faz o trabalho, né? Eu sempre trabalho em parceria com nutricionista, desde que eu comecei a atender gastro, nunca atendi sem nutri, que eu acredito que é um trabalho parceiro, né? Muita gente deposita no médico ainda aquela ideia de que, eu vou lá buscar um remédio que vai me resolver. Não vai. E eu sempre falo, o intestino é um reizinho, bem tratado, ele é ótimo, maltratado, filho, e ele não é igual a Las Vegas, né? O que acontece em Las Vegas, que em Las Vegas. O intestino é assim, o que acontece aqui, eu vou espalhar pro resto do corpo, né? Então, esse é o nosso trabalho. Eu sempre falo para o paciente, vamos arregaçar a manga, que eu gosto de trabalhar com pré-biótico, vamos colocar a alimentação, tem que mudar o estilo de vida. Porque se aquela alimentação tua te trouxe numa doença, não é ficando nessa alimentação que vai te curar. Não é tomando um medicamento, não é tomando um suplemento que a gente vai arrumar a barreira, acalmando o teu sistema imune, aumentando o teu muco. Não é isso, né? É a alimentação. Então, eu falo, eu trabalho aqui na barreira, enquanto isso, você vai mudando o teu estilo de vida e a Nutri vai ajudar você a manter isso que a gente vai arrumar. Então, esse é um trabalho casado, realmente, e isso que eu te digo, o pessoal pensa que o probiótico é o novo Ozempic. Eu tomo aquilo ali e pronto, né? Então, é complicado. É a mesma coisa, né? O pessoal usa o Ozempic para emagrecer, não para aquilo que ele foi sugerido, né? Sim, sim, é verdade. Qual que é o outro? A própria cirurgia bariátrica, né? Ela perdeu um pouco da sua função, porque as pessoas estão fazendo cada vez mais leve. As pessoas usam o próprio Venvance para emagrecer e não para tratar o TDAH, né? Bom, é aquela história do atalho, né? Todo mundo quer também um atalho curto, quer uma coisa que resolve rápido. Na verdade, as pessoas querem se drogar legalmente. Elas querem se drogar sem ter que subir o morro, então elas pegam a receita do doutor. Então, de novo, estão perdendo tempo com o probiótico, né, Bruno? Que probiótico não vai dar nada de barato, não vai dar Não, nada. nem se você cheirar ele. Muda o investimento, coloca investimento em outro lugar, né? Não dá. Não dá, né? Melhor você realmente ir para o ilícito. Né? A gente tem dessas dicas aqui, né? Oh, daqui a pouco você vai estar recebendo ligação já no teu WhatsApp aí. A alopatia é maravilhosa, né? A medicina convencional, ela é baseada na alopatia, e a alopatia é um desenvolvimento da ciência maravilhoso. Só que as pessoas têm que entender que se elas resolverem o problema com a alopatia, elas já estão resolvendo o problema de uma doença pré-estabelecida, né? A alopatia ela serve para tratar. O que a gente preconiza hoje é evitar o uso, né? E para evitar o uso, você tem que ter toda essa característica de tratamento que a doutora Luana está falando aqui, que é do estilo de vida. Evitar ou manter, né, Bruno? Porque, por exemplo, vamos supor um cara lá com uma erosão, né, tem o Helicobacter positivo, a gente vai ter que tratar modo convencional, não tem o que escapar. Porque a gente não pode dar mão dada para o prazol da vida e levar a vida inteira alterando o pH, né, de um sistema que é pré-acidez e pós-acidez, é importantíssimo o ácido para várias coisas, a gente não vai largar isso a vida inteira.
E daí depois a gente vai colocar o paciente em uma manutenção, porque o Helicobacter já é uma desbiose gástrica, todas as questões, como é que a gente vai tratar dali para diante, aí entra essa questão alimentar, entra essa questão da naturopatia, dos fitos, né, e da alimentação, que daí a gente vai manter esse paciente no tratamento que a medicina tradicional nos ofereceu. Então, assim, esse negócio que tem hoje, né, você sabe que hoje tudo é muito polarizado, né? Ele, que lado que tu tá? Onde você tá? O que que você faz? O que que você não faz? Se você não faz isso, você já tá do outro lado, eu não quero papo com você. E eu acho que o médico esqueceu que ele está do lado do paciente. Né? Qual que é o momento do paciente? Meu, isso aqui tem que tratar, acabou. Né? Tem grupo ali que a gente vê, olha, dá para tratar uma apendicite com ozônio? Não, gente, não dá. Né? Então, assim, tem uns certos limites de algumas coisas hoje. O que a gente não pode é só ficar na medicina tradicional, que a gente sabe que isso, processos inflamatórios crônicos, a gente não vai resolver só com medicamento, né? E também não vai prevenir só com isso. E a questão de manter o paciente, que eu acho muito importante a gente dar uma olhada para o outro lado. E a gente pode oferecer muita coisa boa, né? Dar o suporte, né? Porque às vezes o profissional esquece que o tratamento é continuado, então a gente tem que dar o suporte, não é simplesmente passou aqui, vamos ver o que você fez, vamos ver qual foi o resultado depois de 2 meses. E como você disse, não existe como tratar um paciente sem nutricionista. Não. Uma nutricionista tratar um paciente sem médico, é impossível. E olha, a gente faz uma cata feroz lá na clínica, porque eles pegam a receita, né? O fito, eu trato muito a questão de fito. E tá, doutora, daí passa uma semana, passa duas, secretaria, e aí? Falou com a nutricionista? Ainda não. Falou com a nutricionista? Ainda não. Gente, não tem como. Como é que você vai tratar SIBO sem estar tratando alimentação paralelo? Como é que você vai tratar SIFO sem ficar tratando, né, que é super contaminação por fungos no intestino? Então, não tem como. Isso é uma coisa completamente inviável. Essa é uma noção que as pessoas têm que realmente ter, e tá na questão do médico, é, realmente, porque cada área tem as suas atuações, né? Então, o médico tem as situações dele, a nutricionista tem a dela, e é um casamento. O paciente não vai ter vantagem ou com um ou com o outro, a gente tem que aliar. Eu falo assim, eu escrevi um prefácio para um livro recentemente que eu posso até ler para você aqui, ele é super curtinho, que Lê aí. simplifica, deixa eu achar ele aqui, simplifica muito do que a gente está falando, que você falou da graduação também, né? E cadê? Ainda estou tendo uma antecipada. Chama a Sâmia. Qual a importância do nosso sistema gastrointestinal? Digestão, absorção e excreção? Certamente essas são as principais funções que espontaneamente nos saltam à mente. Isso acontece porque durante a graduação em qualquer curso voltado para a área da saúde, infelizmente ainda não existe uma cadeira específica para um dos assuntos mais abordados atualmente pela ciência acadêmica, onde certamente posiciona o sistema digestório como o mais importante de todos os outros presentes em nosso organismo, ensinando não apenas a função básica de digestão e excreção, mas sim sua relação sistema como maior órgão neuroimunoendócrino e por hospedar um tecido extremamente complexo que compreende 90% de toda a nossa carga genética, que é a nossa microbiota e seu microbioma, né? Atualmente já sabemos que o intestino e sua microbiota são diretamente e indiretamente relacionados aos mais diversos problemas de saúde, desde depressões e problemas comportamentais até doenças autoimunes ou de natureza oncológica. Esse é um assunto que transcende qualquer especialidade médica ou nutricional, pois todo o metabolismo de nosso organismo é diretamente dependente da função do microbioma e sua relação com o sistema gastrointestinal, sendo de entendimento obrigatório para qualquer profissional que tem como objetivo a melhora do paciente. Não tratar o intestino sempre vai determinar um efeito paliativo, consequência de uma consulta incompleta, né? Mente sã, boca sã e corpo são, tríade fundamental na busca pela saúde, bem-estar e longevidade, né? Fantástico aí. Conta pra nós onde você tirou esse poema. Eu realmente fiz da minha cabeça mesmo. Acho que foi a primeira vez que me permitiram escrever um prefácio e eu estava, como eu disse, estavam me cobrando. Eu falei, vou parar para fazer agora. Inspiradíssimo. Saiu de primeiro porque ali eu acho que eu resumi muita coisa que a gente até falou aqui agora.
Eu acho um absurdo na faculdade de medicina e na faculdade de nutrição não ter uma cadeira para intestino e microbioma, né? E a relação deles, a importância do intestino, não somente como órgão digestivo, mas também como neuroimunoendócrino, né? Então, é uma cadeira que envolve isso, certamente uma cadeira que seria de 1 ou 2 anos, e porque saúde intestinal e a sua microbiota e microbioma transcende qualquer especialização médica. Toda especialização médica, ela se beneficia do intestino, do correto funcionamento intestinal e do microbioma. Né? Uma pessoa com câncer melhor, uma pessoa com Alzheimer melhor, uma mulher com problemas que envolvem hormônios, né, entre o eixo estroboloma e o microbioma. Então, assim, não existe especialidade médica que pode ficar alheia ao intestino e à microbiota intestinal. Enquanto isso não for ensinado na graduação, a gente ainda vai sofrer muito, porque Os pacientes, né? por obrigatório, só vai estudar isso quem for procurar na pós-graduação. Isso é Exato, obrigatório. Ninguém poderia se formar em medicina sem saber isso. exatamente. Mas isso é uma realidade que a gente tem que mudar até bem antes disso, né? A gente precisa ter É, educação alimentar na faculdade, no maternal, no primário, no ginásio, no ensino médio. A gente tem que ter uma matéria chamada educação alimentar, que nem tem educação física. As pessoas teriam que entender a importância da alimentação. Isso também não tem, né? Então a gente está muito longe. Olha, ano passado, eu não vou falar aqui hospital público, que foi em é, São Paulo, é. de uma das maiores faculdades de medicina, e eu fui dar uma palestra ali, tinha uns 60 médicos. Um deles se levantou falando que microbiota não tinha relação nenhuma com saúde, microorganismo não servia para nada e que eu deveria me atualizar. Bom, acho que está na hora da gente ligar para ele, ver como é que anda Eu resolvi na hora. a atualização. Ah, você é, como que é? Corte Eu rápido. falei, amigão, Corte rápido, Bruno. você não fala, eu não sei, né? Bom, mas Bruno, com esse teu texto que você fez rapidamente sobre inspiração aí, eu vou te dizer que isso me traz, assim, várias memórias, assim, da minha formação, porque você veja, antes quando eu fazia cirurgia geral, que eu andava ali no hospital, no corredor, a gente era o pessoal do encanamento, cara, encanamento. Ela vem o pessoal do encanamento, sabe que cardiologista e neuro olhava pra nós assim, ó. Então a gente era o pessoal que cuidava do resíduo, entendeu? A nossa sala era mais fedida, contaminada. Hoje, nós já estamos ali, ó, no pescoço, nós já estamos no segundo cérebro, estamos chegando no neuro já. Eu acho que a gente já passou, mas enfim, vamos respeitar aí a caminhada. Mas isso é uma coisa. Você trata mais neurônios do que quem é neuro. Exatamente, se a gente for colocar em números, né? Essa que é a real. E a questão de desconsiderar, a gente estava até colocando ali no outro episódio esses dias, que eu sempre tenho um momento reflexão de cada podcast, né? E o quanto a gente desconsidera os sintomas do trato gastrointestinal. E isso eu acho uma coisa muito importante para a gente discutir. Porque eu falo, se alguém sente uma dor no peito, Bruno, vai correndo ali no hospital. Cara, em 2 dias já fez tudo que é exame, pronto, tem ou não tem nada, pronto, acabou. Agora, um trato digestivo, um sistema, como você falou, que para mim, cara, é o mágico, é o mais completo. Eu cada vez amo, não me arrependo nunca de ter escolhido gastro, que você vê que tem a questão de digestão, absorção, sistema imune, 85% está ali, tem a parte hormonal, tem a parte dos eixos. É isso que você falou, não existe nada que não aconteça no intestino que não respingue em um outro sistema. Não existe. Ele fornece nutriente para todas as células do nosso corpo. Né? Ele que vai mandar uma resposta imunológica ou não. E imunológica a pessoa sempre pensa em doença autoimune, mas não é processo inflamatório agudo, processo inflamatório crônico. A questão do câncer, né, que a gente comenta, que você sempre cita lá, é a questão do sistema imune que está tão abarrotado, tão cheio de trabalho, que ele acaba não reconhecendo uma célula que está se proliferando de uma forma normal, várias outras coisas. Então, não tem como a gente não olhar para o intestino. E quando a pessoa vem, às vezes, com sintoma, a gente vê muito isso, né? Eu que sou gastro aí desde 98. Ah, eu tenho gases. Meu cara tá com a barriga que nem um pandeiro, né? Tá produzindo gases que são tóxicos, pode fazer brain fog, faz um monte de outra questão. Ah, gás não é nada. Tá, mas a dor cardíaca era, né? Então, assim, a desconsideração que a gente tem, os médicos, às vezes até os próprios pacientes, em relação a isso aqui não é nada. Gente, qualquer coisa no trato digestivo, ele tá falando com você, não tá? Tá falando que uma coisa não está bem e com um órgão desse tão importante. Então, às vezes a gente dá uma pena que a gente vê pacientes sofrendo uma vida inteira, que já buscaram vários médicos e realmente foi desconsiderado o sintoma de um órgão tipo esse, que tem só essas funçõezinhas aí que você acabou de citar, né?
A gente pode ir até para algo até mais superficial. A dificuldade hoje que as pessoas ainda têm de diagnosticar apendicite. Né? Tem gente que morde apendicite porque o médico não teve a capacidade de fazer uma descompressão brusca. Né? Então, não teve a capacidade, não teve a capacidade de eleger como um problema. Está com problema de intestino, manda um anti-inflamatório, manda um antiácido, manda uma volta para casa. E, na verdade, e muitas vezes pode ser uma apendicite, né? E, então já ignora, porque acha que não pode ser problema, né? Agora, quando a gente fala de gases mal cheirosos, consistência fecal, dores abdominais, distensão, né? Espasmos, são alarmes do nosso corpo que esse sistema enorme, que é o nosso sistema gastrointestinal, não está funcionando bem. Com certeza, uma pessoa está dirigindo e o carro dela começa a soltar algum cheiro que não é normal, vai levar no mecânico. Mas não, a gente não faz isso. Ah, não é nada, não é nada. Fica assim, não é nada. Hipócrates, né? Hipócrates, um cara que está começando, né? Cara, é o cara, sou fã. Hipócrates falava, tudo começa no intestino, e ele não está errado quando ele fala que tudo começa no intestino, porque ali começam os problemas sistêmicos, inflamação sistêmica, todo problema intestinal gera uma inflamação, começa com uma inflamação. O leaky gut é algo muito mais do que estabelecido na ciência, que leva a problemas intestinais para todos os outros tecidos. A gente já estuda isso há muito tempo. Eu acho ainda um absurdo qualquer um que negue isso. Sim, a gente falar de doença autoimune e não entender que a parceira, né, de um tratamento de uma rosácea, de uma psoríase, né, tantas alterações que a gente já conversou, as questões metabólicas envolvidas, que se a gente ameniza tratando o intestino, é parceiro do tratamento, alivia, reduz sintoma, reduz medicação. Então, assim, gente tratando doença autoimune sem olhar para o intestino, né? Então, é uma questão que a gente tem que rever e tem que dar importância, tem que olhar para o trato gastrointestinal de uma forma diferente, né? E até para o cocô. Até para o cocô, porque vamos te falar, não sei se você sente, o pessoal não quer falar de cocô, né? É engraçado, até que a gente está no consultório, a gente vai vindo sistema por sistema, né? E as pessoas destrincham. E a tua pele, como é que tá? Ai, não, minha pele, tal, não sei o quê, não sei o quê. E o teu cocô? Não, o cocô tá bom. Como que é bom para você? Não, não sei, eu não olho. Então, assim, gente... joga o papel em cima. Tem gente que tem vergonha do próprio cocô quando deveria ter orgulho. Né? Abraçar o cocô, dormir com o cocô. O cocô é a melhor forma de informação, é a melhor forma de diagnóstico não invasiva que existe. Não, a gente deveria fazer todo dia, Exato, traz tanta informação, resíduo digestivo, né? Eu sempre falo, não quer falar do cocô, vamos falar do resíduo digestivo. Então, porque aquilo ali traz tanta informação do como está o seu processo digestivo, né? Eu não sei se você lembra aquele filme O Último Imperador. Claro, que cheira o... Cara, tinha três carinhas lá, só pra olhar o cocô dele, pra ver se o imperador tava bom ou não. E no final ele chega numa conclusão, ele fala, hoje o imperador não vai comer tal coisa, né? É engraçado. Eu vi, o filme é maravilhoso, isso também volta, a gente falar, por exemplo, transplante fecal, o primeiro relato na história foi na China, Guehong, com a sopa amarela, né? E, então, quer dizer, não é coisa nova, né? Não. Só que, assim, não tem problema as pessoas que ainda estão se formando, tem problema, mas não tem problema essas pessoas que não tiveram microbiota, microbioma e a sua relação com o intestino e sistemicamente não tiveram isso na faculdade, o ideal seria que elas procurassem isso depois. O que elas não podem é negar. Negar é um negócio que não pode agora. Mas aí deveria lutar aí junto com as universidades de medicina, principalmente as públicas, porque vão ser referência para as particulares, introduzir isso. Isso também serve para a medicina, assim como para a nutrição, mas para a medicina principalmente, introduzir essa matéria como obrigatória, né? Porque se você não entende disso, você não vai entender porque... Olha só, você está tratando uma pessoa de Alzheimer, você é neuropsiquiatra, mas neuro, né? Enquanto esse neuro ele não se apropriar do conhecimento do intestino, ele não vai entender muito por que a progressão da doença pode estar acontecendo mesmo com tudo que ele estudou, com tudo que já mostraram para ele como bloquear essa progressão, por que continua acontecendo? Parkinson nem se fala. Parkinson nem se fala, né? Você achou que você ia morrer antes ou de ver isso, a evolução do Parkinson e associar com a microbiota e a bactéria? Não, Parkinson, por causa da alfa-sinucleína, tanto no cérebro quanto no intestino, eu pensei realmente que eu fosse assistir. Mas tem muita coisa que a gente, infelizmente, não vai assistir, e a gente provavelmente vai tratar tudo pelo intestino.
né? A gente deve... Ei, Bruno, a microbiota é o elo perdido, né? O elo perdido entre todas as situações, né? Não, a gente não pode chamar assim? Porque tem uma coisa lá que não melhora, tem uma coisa aqui que não melhora, é a microbiota intermediando ali nas várias funções dela, né? Se você não cuida da microbiota, ela é um elo perdido, sem dúvida. Mas às vezes o caso está perdido. E eu sei que a gente nunca pode pensar dessa forma, é sempre só depois de uma constatação. Às vezes me perguntam, nossa, eu já fiz isso para melhorar a diarreia do paciente, que, sei lá, um paciente que fez alguma cirurgia grande, tirou um pedaço do intestino, aí a pessoa, já fiz isso, já fiz, não é possível, tem que ter alguma coisa para fazer para melhorar essa diarreia. Não, às vezes não tem. A gente tem que fazer o máximo dentro daquilo que a gente consegue e se apropriar de conhecimento para que a gente tenha todas as ferramentas possíveis para melhorar aquele quadro. Você fez tudo aquilo e não melhorou, é porque às vezes aquela é uma condição sine qua non já. Sim. E você continuar tentando pode prejudicar. Claro. Paliativo de câncer, as pessoas acham que tá no paliativo, vai morrer. Não, tem gente que está no paliativo há 20 anos. Né? E por que você optou para não fazer mais rádio, químio ou imuno? Porque não tem mais ferramentas para ajudar e isso prejudica. Sim. Então tem gente que está no paliativo que não vai morrer de câncer, vai morrer de velhice. Não vai corrigir mesmo. É verdade. Bruno, você é o cara que eu acho que mais já examinou cocô na tua vida, né? Pelo amor de Deus. Tem gente que faz já... Não. Eu conheço alguns que eu posso garantir. Eu sou o Dr. Cocô, mas eu posso falar do Deus Cocô, que é o Hélio Koppelman, do Rio de Janeiro. Ele trabalha com coprológico funcional. Nem sabia que tinha Deus Cocô. Tô atualizando com você. O cara ainda é vivo, né? Ele tem uma clínica de coprologia funcional no Rio de Janeiro. Ele trabalha com cocô há mais de 60 anos, fazendo coprológico funcional. Coprológico funcional é um exame de 1941. Então, esse cara, eu posso tirar meu chapéu para ele. E outra, existem muitos laboratórios de análises clínicas com muitos biólogos, biomédicos e farmacêuticos veteranos ali, que são especialistas em parasitologias. Esses caras, eles viram mais cocô que eu. Mas eu tô entre eles. Você tá entre os top 5, acho, top 5. Entre os top 10 aí. Bruno, eu não vi nunca uns cocô como você mandou lá nas nossas aulas da pós. Conta pra nós uma história de um cocô interessante aí. Cocô com gás, né? Tem cocô... Eu já falei de cocô que anda. Tem muitas coisas que não são digeridas, que a gente também acha dentro do cocô. Por exemplo, na Alemanha, o pessoal come muita páprica, né? E a páprica, mesmo que o cara faz um cocô bonitinho e tudo mais, na hora que você quebra o cocô, tem muita páprica lá dentro. Então, na hora que você quebra, começa a cair páprica. É muito estranho. Sério isso? Sério, isso começa a cair páprica. E eu brinco nas aulas, né? Pô, você quebra assim, pô, se você tiver com um salgadinho na outra mão, é só bater o cocô em cima e mandar ver. De tanta páprica que tem. Nossa, gente, eu morei 1 ano lá, então eu tive cocô páprica também. Cocô, come muita páprica, né? Não existe, por exemplo, o próprio schnitzel, existe a versão páprica schnitzel, né? Que era meu... Schnitzel é bom. E páprica schnitzel é melhor ainda. E eles colocam páprica em tudo. Mas já vi também... já tomei susto com cocô, por vários motivos. Não, você ia tomar susto. Eu tomei susto porque abri e tinha verme também. O cocô se mexia. Cocô com gás. Tem cocô que guarda gás dentro dele, aí você quebra o cocô e faz... Ele faz uns barulhos estranhos, porque escapa gás de algumas formas. É o cocô que fala. É o cocô que fala. Mas já... O que eu ia falar para você que já aconteceu comigo? Não, cocô que anda. Cocô que anda, o que é isso? O cocô que anda foi o que mais me assustou, né? Porque a gente colocou o cocô na bancada, ele começou a andar. Eu chamei estagiário e falei, olha, fica de olho no cocô que ele tá com medo do Lugol, porque eu queria fazer teste parasitológico. Nessa que eu fui pegar o Lugol, o cocô continuou andando, o estagiário olhou e falou, não. Entrou embaixo da mesa, começou a fazer o sinal da cruz. Eu falei, sai daí, cara, que é outra coisa. A ciência vai ser explicada, né? E aí foi quando o cocô, ele acabou caindo da bancada por si só, era um cocô ambulante, e na hora que explodiu no chão, a gente viu que tinha 2 ascaris, né? A ascaris, ele já tem contração muscular, não verdadeira, mas já tem, e um dava um passinho, o outro dava um passinho, o cocô fazia cambalhota.
Tava fazendo uma sincronia para fugir os dois. Eu já sofri por causa da pandemia, né? É. Já sofri por causa da pandemia. Em 2020, eu recebo cocô de tudo quanto é lá, foto, né? Às vezes eu olho, às vezes não olho, porque eu não peço para receber. Mas quando é criança, e a mãe me procura desesperada, eu sempre olho. Nesse caso, eu fui procurado por uma nutricionista. Aconteceram 2 casos ano passado, ano retrasado. Uma nutricionista que mandou um cocô verde. Nossa. Verde fluorescente, verde Hulk, né? E era fluorescente mesmo. Ela apagava a luz, o cocô, ele dava uma brilhada. Eu falei, não, cara, seu filho é um alien. Seu filho é um ET. Comeu massinha. Porque né, eu perguntei massinha, ela falou, não é massinha. E o bichinho vomitava, tinha várias outras consequências. E aí eu falei, comeu muita espirulina, mas espirulina não brilha no escuro, nem clorela. Não é fosforescente. O bichinho estava chupando marca-texto. Ai, não acredito. Por isso ele estava tendo uma intoxicação importante. Neurointoxicação Nossa. e tudo mais. E o cocô era fluorescente. Verde fosforescente. E ele ainda estava se divertindo, ia no banheiro, apagava a luz, olha lá. Cagava na cama para brincar. Quando eu vi aquilo, eu já, obviamente, desconfiei de pigmento fluorescente. Então a gente vai para a canetinha, porque eu já vi isso várias vezes, comer massinha e tudo mais. Mas o que me ferrou mesmo durante a pandemia foi o quê? Uma moça me mandou uma foto, um cocô, que ela falou que você conhece esses vermes? Quando eu olhei, eu sou biólogo. Quando eu olhei, eu vi que não era verme, era larva de mosca. Né? E eu falei, olha, moça, isso aí não é verme, isso é larva de mosca, mas em 21 anos de carreira eu nunca vi cocô com larva de mosca. Sim. Mas isso aí saiu de dentro da criança? Saiu. Eu falei, então você pode classificar como uma míase, né? Míase, os verminhos na ferida, né? Você pode classificar como uma míase intestinal. Nossa, isso é raro, né? Porque a gente vê miase na pele. Pessoal que vai acampar, tem nas costas, no couro cabeludo. Aí ela falou, saiu da criança. Então eu, como biólogo, estou falando para vocês, isso aí é larva de mosca. É uma míase intestinal. Eu dei o diagnóstico por mim mesmo. O biólogo ele pode dar aconselhamento diagnóstico, o biólogo não pode atender paciente, e foi uma nutricionista que me procurou. Então você falou, fala para o médico que esse é um diagnóstico sugerido. O médico. Não. E aí ela falou, e como é que trata? Eu falei, míase se trata com ivermectina. O médico me ligou, mas me arregaçou, Luana. Aí eu falei, aí eu já estava muito sem paciência. Daí eu falei, tá bom. Eu falei, você vai me processar, vai no conselho certo, é o conselho de biologia, né, de medicina. Eu falei, isso não pode ser só eu, não pode ser um caso único, isolado, não pode ser que eu fui descobrir isso. Não, existe, Mias, e deve existir. E o cara me arrebentando. E aí eu fui procurar e achei uma publicação de 2016 e outra de 2019 na Unifesp, de um gastro da Unifesp, descrevendo miase intestinal. Olá. Eu entrei em contato com o cara e falei, o senhor pode fazer um favorzinho para mim? Ele falou, claro. Eu falei, olha, tá aqui a foto. Ele falou, olha, mais uma. O próprio médico falou, né? Olha, mais uma miase, que legal, você achou outra. Então a gente já tem 3 ou 4 agora descritos, a gente tem que ficar de olho nisso. Eu falei, o senhor pode fazer um favorzinho para mim? Tem um médico ali que tá me xingando pra caramba. Você poderia, por favor, ligar para ele, dar uma carteirada? O cara foi 100%. Ele ligou pro médico, me defendeu, arrebentou o cara e falou, é ivermectina. Deu ivermectina, a criança melhorou e a gente foi descobrir a origem. A criança, ela morava, não lembro do que era a plantação, porque isso acabou acontecendo comigo 2 vezes. Uma, eu não sei o que aconteceu, foi uma criança que morava numa... Não foi esse que a gente diagnosticou, mas acabou acontecendo 2 vezes comigo. A criança morava numa plantação de uva e tinha muita mosca. Ela acabava, então, comendo o ovo da mosca junto com as uvas, e isso, o que é raro é esse ovo aguentar o intestino, o que aguentou. E eclodiu. Aguentar tudo, né? Acidez, tudo, e chegar lá. E virou larva no intestino grosso. Esse caso eu não sei o que aconteceu, como foi para frente, mas o segundo... Foi muita uva, hein? No segundo foi numa plantação também de couve, muita mosca, e a criança acabava comendo a couve com larva dessas moscas. Não sei por quê.
muito provavelmente porque vinha do boi, porque essas larvas não comem vegetal. E o ovo eclodiu no intestino, e essa eu consegui acompanhar, deu ivermectina, em 2 dias não tinha mais nada. Agora, você imagina, essa larva é aquela larva que fica na bicheira. O que não faz no intestino da criança? Né? Então, eu posso dizer que esse foi um diagnóstico muito interessante que passou na minha mão. Show, show. Não, você salvou a vida da criança, né? Vamos combinar. Se eu salvei, eu acho que assim, quem salvou foi o cara da Unifesp, porque assim, eu dei o diagnóstico, mas ninguém acreditou. Já o médico, com a bagagem que esse cara tinha, ele interferiu. Não, mas você fez sua parte. Não, tirou o paciente do médico. É isso que a gente fala, né? Intestino, isso que falou, a gente não sabe tudo, e o que falavam ontem não é verdade mais, é coisa diferente, a gente tem que estar aberto, tem que trabalhar com a colegada, eu sempre falo, eu não sei qual que é o problema de trabalhar em conjunto, gente. Pega informação de um, pega informação do outro, é nutricionista, é biólogo, sei lá, é gente que tá trocando, né? A gente tem que estar aberto para isso, esse é um problema, Isso é né? especialidade. O problema ali foi a ivermectina, né? Como a ivermectina estava sendo utilizada para Covid, sem base científica nenhuma, quando eu sugeri ivermectina para esse problema do intestino, o cara achou que eu estava nessa também da Covid, sabe? Entendi. Tanta gente tomou sem precisar, né? E quem precisava não pode dar. Precisava, não é. Quer dar ivermectina, remédio da pandemia? Daí eu falei, não. Você me chama de doutor? Eu falei, não, também não. Vamos com calma, eu falei para ele. Bom, enfim, Bruno, nós estamos acostumados, né, Bruno? Estamos acostumados, não dá nada. Tem que ter resiliência. Ser agressivos vai fazer com que a pessoa não queira estudar o assunto. Exatamente. Bruninho, uma coisa que eu queria te perguntar, seguinte, na minha época, né, a gente tinha pouca coisa, né? Era que nem a gente tava falando aqui, eu tinha só um palito e o chiclete tinha que fazer uma bomba. Então a gente tinha anamnese, né, que a gente fazia de uma forma mais, eu acho que a gente fazia de uma forma mais profunda, mais, né, envolvendo o paciente, o contexto que ele está inserido, muito mais. E hoje a gente ampliou isso, porque tem a questão eixo cérebro-intestino, então como está a ansiedade, como está o sono, né, qual que é a situação daquele momento da vida que o paciente está passando, porque isso vai impactar no nosso resultado do intestino. A anamnese hoje cresceu. Antigamente a gente só tinha isso mesmo, hoje a gente melhorou. Tinha ali o coprológico, né, que eu acho mágico. Vai o troféu para ele, eu amo o coprológico, quando ele é bem feito. E a gente tinha endoscopia e colono para excluir uma coisa ou outra ou para comprovar, né? Hoje, a gente tem aí um troço que é fenomenal, né? Meu Deus, tem exame genético, tem exame de microbiota, tem do que a microbiota produz metaboloma, transcriptoma, tudo que é oma, facinho a gente gasta 6, 8 mil aí, né? É o mercado, tudo cresce no mercado, né? A gente tem que sempre tirar o melhor do que aparece. Questão de exame, assim, como é que você vê? Para questão Eu vejo, antes de tudo, a anamnese. Antes de tudo, a anamnese é o mais importante. É você entender como realmente está a clínica do seu paciente. Então, raramente tem como se fazer isso num SUS ou num plano de saúde, a não ser, eu conheço, sim, pessoas que atendem dessa forma no SUS. Tá? Mas o quê? Eles desenvolveram uma técnica de formulário e tudo para auxiliar. Normalmente não dá para dar a mesma atenção quando você pode atender com mais tempo. Então, assim, a anamnese é o mais importante para você entender realmente como está a clínica desse paciente, como que é a vida desse paciente, como que é a família, a vida em casa, a vida no trabalho, como que é a vida psicológica desse paciente também, é super importante para entender os reflexos biológicos que isso pode ter, né, os resultados biológicos que isso pode ter. Então, a anamnese, antes de tudo, se eu for falar de exame comprológico funcional, quando é bem feito, que às vezes, normalmente não é no Brasil, mas tem muitos bons que fazem no Brasil, comprológico funcional, para mim, é o hemograma das fezes. Todo médico, quando vai tratar o paciente, exame básico é o hemograma, que vem junto com o leucograma e plaquetas, né? E eu falo assim, o comprológico funcional é entender como o intestino está tratando o alimento, como está sendo digerido, e também a procura de alguns resíduos que podem ser de origem microbiológica, como própria amônia, nitrato, entre outras coisas, né? Sabões. Então, é um exame barato e um exame pobre, né? Então, quando é solicitado por um médico, o plano de saúde vai cobrir. Então, eu diria assim, anamnese e comprológico funcional. Partindo daí, a gente já parte para exames que são feitos no Brasil, mas já são muito mais caros. Como metagenômica bacteriana, que pode ser para o 16S, que é um pouco mais restrita, mas muito mais precisa. Pode ser
por shotgun, que é um pouco mais ampla, mas não tão precisa quanto o 16S, na minha opinião, mas obviamente alguns bioinformatas podem discordar. Mas não seria meu primeiro exame de eleição. Meu primeiro exame depois do coprológico funcional seria a metabolômica fecal, porque para mim não interessa muito saber quais são as bactérias que estão ali. Interessa saber o que elas estão produzindo. Isso. Mas, obviamente, um complementa o outro e tem o exame de metagenômica bacteriana, ele está no Brasil bem mais acessível, né? Metabolômica fecal não tem no Brasil, tem que mandar para fora e custa R$4.000, né? Então, a metabolômica e, por último, a transcriptômica, entender o que está sendo transcrito geneticamente pela microbiota é muito interessante. De exames, eu diria que tem isso hoje em dia. Exames de SIBO, mas aí já são mais específicos, né? A gente tem que lembrar. Exame de SIBO, pessoal, para quem for fazer, faça aquele que mede gás hidrogênio e metano, porque SIBO, ela pode acontecer do intestino delgado inteiro, né? E se acontece no intestino delgado perto do estômago, vai dar muito gás hidrogênio. Se acontece no intestino delgado perto do ilho, vai dar muito metano, porque lá já não tem mais oxigênio. Então não vai gerar hidrogênio, vai gerar metano. Então, só deixando uma dica para os médicos aqui que trabalham com o exame de SIBO, pedem que avalie os dois, senão você não vai saber realmente se é ou não é. Tem que medir hidrogênio e metano. Sim. Tá, porque deu negativo. Se não medir o metano, você não sabe como é que está a porção distal. Então, mas eu diria assim, dá para trabalhar muito bem com anamnese e coprológico funcional. Dá para trabalhar. Concordo mesmo porque, né, Bruno, a gente sabe que chama exame complementar, né? Ele vem complementar uma coisa. Vem complementar uma coisa, não aquele tiroteio, né? Eu não sei o que é, pede um bando de exame ali. Como você falou, né, a gestante, no segundo trimestre para frente, ela tem uma disbiose. Você pedir exame da mulher, vai vir um exame totalmente alterado. Então, assim, será que adianta a gente pedir sem saber o que a gente está procurando, né? Igual para criança, vai lá no guarda-roupa e pega uma coisa. Tô olhando, mãe, pega o quê? Não sei, tá aqueles bandos de exame lá. Você tem que pegar uma coisa que vai te trazer um resultado clínico, que mude a clínica do paciente, né? Porque são todos exames caros e você acaba pedindo um exame que não vai te complementar em nada o paciente. O que mudou a clínica? O que mudou a história do paciente com isso? Nada. Pois é, eu vi que tem isso, tem aquilo. Então, assim, é importante também ter nessa formação que você comentou de colocar nas faculdades como cadeira, as pessoas também aprenderem a usar isso, né? Não só usar o probiótico, mas usar os exames, porque realmente tem exame bom, mas ele vem, assim, em especificações, né? Isso que você falou, eu acho legal, eu concordo também, a anamnese e o coprológico, que eu acho que isso daí já faz, sei lá, uns 85%, Bruno, uns 90%. Faz, se souber interpretar muito bem, até mais. O problema é que tem um monte de gente pedindo exames para falar que trabalha com exames tecnológicos, não sabe interpretar. Exato. Dependente da interpretação do laboratório que não conhece a clínica do paciente, só por formulário e olhe lá. E essa pessoa, ela acha interessante, né? Ela acha bonito pedir exames que ela não sabe avaliar para falar que ela trabalha com tecnologia. Sou totalmente contra, acho isso um absurdo. Isso não ajuda o paciente, só prejudica, porque se você não sabe interpretar, você vai interpretar errado, né? Então vai prejudicar. A mesma coisa para parasitológico. Parasitológico é um exame muito simples de interpretar, mas se você não conhecer sobre os parasitas, não adianta você pedir, porque se vier Blastocystis hominis, tem muita gente que procura e fala, eu preciso tomar antiparasitário, eu estou com Blastocystis hominis. Eu falei, não. Eu estou com Cryptosporidium, eu preciso tomar antiparasitário? Não. São protozoários emergentes, eles fazem parte da nossa microbiota, eles são comensais, mas eles são muito perigosos para quem é imunodeprimido. Mas não é imunodeprimido aquilo, eu fiz um esporte e fiquei imunodeprimido. É imunodeprimido que é aquela pessoa que desenvolveu o HIV, né, se estabeleceu a AIDS, aquela pessoa que tem algum problema de imunodepressão, aquela pessoa que vai receber um transplante de medula, essas pessoas. Então, talvez esses protozoários façam efeito. Talvez, né, porque o Blastocystis hominis ele ainda é contido como comensal. Mas por que sai no resultado do exame? Porque o técnico achou ali, ele tem que olhar, ele tem que colocar. Mas a pessoa que vai interpretar, se não tiver propriedade para entender sobre parasitologia, vai tratar e às vezes a pessoa já está com desequilíbrio hepático, algum problema ali, causa uma hepatotoxicidade, que às vezes pode até desenvolver uma hepatite medicamentosa, sabe? Hein, Bruno? Nem vamos falar da onda aí, né? É um trava-língua, que é de desparasitização. Que, tipo, parece que é uma lenda familiar. Todo mês sem R, pelo menos uma vez por ano, você tem que fazer. Você nem sabe. Nem vamos falar disso, né?
quando a lua cheia. E tem muito médico caindo nessa também. Ao invés de a gente lutar por um exame de protoparasitológico decente, Sim. ou genético que seja, mas decente, a falta de credibilidade no exame de parasitologia faz com que médicos administrem medicamentos alopáticos, que são os antiparasitários, sem a certeza da parasitose. Isso é um absurdo. É um absurdo. Até mesmo porque tem efeitos colaterais esses medicamentos, principalmente no fígado. E também isso é desprezar o conhecimento do parasitologista, né? Porque você não vai ter uma tênia sem ter consequências. Você não vai ter uma giardíase, né, sem ter consequências. Você pode ter a giardia ali, ela não está fazendo mal nenhum para você. Você não vai ter uma ameba, uma bebíase histolítica, por exemplo, sem consequências. Tudo traz consequências para o intestino, série vermelha, sangramento, fezes pastosas, mas não, a pessoa está ótima, a pessoa está comendo super bem, tá sem sintoma, né? Tá saudável, o cocô tá lindo, ela vai lá e toma antiparasitário. Para quê? Não, fora que pode causar uma desbiose a partir disso, e também não previne, né, Bruno? A ideia da galera é assim, eu vou tomar que previne. Quer dizer, previne até o próximo ano do mês que vem, né? Tipo assim, até um ano prevenindo. Não, menos, bem menos. Na verdade, ela não previne, ela é curativa. Para você, por exemplo, se você tem um protozoário e você toma metronidazol, o protozoário ele vai ser morto. Se você não tem um protozoário, toma o metronidazol, ele vai ser eliminado em 2 dias e depois disso você pega o protozoário de novo. Então ele não previne nada. Nada, faz efeito colateral e não previne. Não previne, ele trata. Ele é para quem tá. Quem não tá, se tomar e for exposto, vai pegar. Exato. Bom, Bruninho, eu tenho só mais uma perguntinha para você. O que temos de novo na microbiota? O que tem de novo que nós vamos olhar assim e falar, ah, sério? Isso aí? O que temos? Puta, tem muita coisa. Acho que o eixo estroboloma-microbioma é muito interessante. Como nossos hormônios, né, estão sendo tratados aí pela nossa microbiota, não é só estrógeno, outros hormônios estão envolvidos. Eixo intestino-cérebro não é um negócio muito novo, mas é algo que está em evidência sempre. Então a gente tem aí essa parte essas descobertas referente ao Parkinson, referente a bactérias que produzem a alfa-sinucleína, que o Parkinson poderia acontecer não somente no cérebro, mas também do intestino para o cérebro. Eu acho que isso também é muito novo, referente à microbiota. Doenças cardíacas, a gente tem visto muito a microbiota vascular associada à placa de aterosclerose, oncologia, a gente tem estudado muito a microbiota do microambiente tumoral, o sistema imunológico. E de terapias, a gente pode falar do transplante fecal, que já é uma realidade em vários países. Aqui no Brasil, a gente ainda vai começar, a doutora Luana vai ser uma das pioneiras, né? E os LBPs, os Live Biotherapeutic Products, né, os produtos vivos bioterapêuticos, que saiu com o FDA, aprovou o primeiro esse ano, mas na verdade ele já tinha aprovado o primeiro ano passado, que foi o Review. Ah, é? O primeiro foi ano passado, não foi esse ano. E o pessoal chama de cápsula de fezes, não tem nada a ver com cápsula de fezes, é um medicamento à base de micróbios, né? E não tem nada a ver com cápsula de fezes. E a gente vai ver cada vez mais LBPs disponíveis para as mais diversas doenças. Então, o transplante fecal ele tinha um efeito de cura de bactéria multiresistente e também de Clostridium difficile de 96% a 98%. O produto feito através do transplante fecal, que foi o LBP, que não tem nada a ver com fezes, ele é produzido num fermentador, ele cura de 94% a 96%. Isso é maravilhoso. Fantástico. Né? Quando a gente descobrir, por exemplo, que o transplante fecal ele melhora melanoma, aí a gente vai começar a estudar qual que é a melhor fezes para o melanoma. Achou as melhores fezes, a gente vai transformar isso num produto. A gente vai ter o LBP para melanoma, né? Que pode tanto curar, quanto pode ter efeito adjuvante. Né? Então, eu acho que referente a tratamento, FMT, transplante fecal, né? E os LBPs, o LBP é futuro com certeza, né? Nós não vamos trabalhar com o FMT, nós vamos trabalhar com WMT, que são as fezes lavadas, centrifugadas, limpas, né? Para melhorar a credibilidade e a segurança do processo, né? E até mesmo a eficácia. Não, gente, fantástico. A gente olha para a microbiota e pensa, meu, não dá. 3 vidas não consegue estudar o que vai vir, o que vai acontecer em relação ao intestino. E
né? E a gente quer isso mesmo, quer estar perto de pessoas que nem vocês, assim, pra gente aprender cada vez mais, porque, nossa, eu acho que a vida de vocês borbulha, né? Microbiota, intestino, e 24 horas por dia, e 7 dias da semana. E não tem feriado, né, Bruno? Não tem feriado, não tem nada, vocês estão sempre trabalhando. Isso é fantástico. Você conhece a minha rotina. Você lembra da palestra do Alessio Uhum. no GUT? No No gut, sim. final, quando ele além de ser o Alessio Fasano, pai da Zonulino, caramba, até mesmo do Lick Gut, a gente pode falar que ele foi um dos pioneiros. Mas ele também tem uma performance de palco muito boa, né? Então, quando ele chegou no finalzinho, naquele clímax, falando que o projeto Gema É. vem, através da inteligência artificial, prevenir ou até mesmo curar o autismo, Isso. naquele momento eu fiquei extremamente emocionado. Exatamente. Gente, ali no Gut Brain, que foi, só vou explicar o congresso ali que o Bruno organizou. Então veio o Alessio Fasano, que é um dos homens, assim, mais super referência, né, no mundo, e ele tá com o projeto Gema, que é baseado em inteligência artificial. Os dados não tinha nem como, né, Bruno? Não tinha como evoluir sem isso. É dado de vários países, de vários pacientes, vários níveis de dados, estudo de microbiota. E é isso que o Bruno tá falando. Ele chegou ali na conclusão dizendo que pode curar ou prevenir. Ele falou que o quê? 4 meses, né? Ele falou 4 meses. Eles vão ter uma questão de um probiótico para atuar nisso. Cara, é assim, é fantástico. Então, Você imagina, para mim, né, que primeira pergunta que você me fez, né? Então, como foi no começo? Pô, no começo para mim foi um inferno. Eu mesmo repensei várias vezes, mas eu acreditava tanto no que estava sendo escrito e descrito na ciência que não tinha porquê, né? sim. Era questão de preconceito. Então, para mim, que estava ali sentadinho do lado do palco, vendo o Alessio terminar a noite, depois de um dia que já tinha sido maravilhoso, vendo uma realização de tudo aquilo, ainda vendo ele falar, o cara como o Alessio, falando da cura, né? Ele não usa bem o termo cura porque não se cura o autismo, né? O autismo não é uma doença em si. E, porra, naquele momento, por 5 segundos, eu fiquei extremamente emocionado e o que a minha distimia permite, né? Mas fiquei extremamente emocionado e o que foi legal é que, assim, naquele momento que eu fiquei emocionado e meus olhos realmente encheram de lágrimas, né? Eu olhei para a plateia, tava toda a plateia estava focada no Alessio Fasano. Mas tinha uma pessoa compartilhando da minha emoção comigo, que era a Karina. Porque foi muito interessante. Eu estava sentado lá na frente, então eu vi a palestra. Karina, porque não sabe, é minha esposa, que a Luana sabe. Eu vi a plateia inteira, eu via, né? Olhando para o Alessio, mas a Karina estava olhando para mim. Então ela conseguiu pegar aquele momento de emoção, porque eu realmente fiquei emocionado, por pouco assim que não escorreram as lágrimas, mas ela viu que meus olhos. E ela estava na primeira fila, né? Porque está gestante. Então, foi um momento muito breve que eu pude compartilhar em coisa de 5 segundos toda a minha vida profissional até agora. E foi uma realização. Você viveu esses 3 dias comigo, Sim, nossa, foi o show. do começo ao fim, e eu acho que a gente nunca viu nada igual, né? Não, nunca viu, não. E vocês foram super ousados, né? Montar tudo isso, porque você veja, é uma questão que a gente fala de questões básicas. O pessoal desconsidera sintoma intestinal. Aí vamos falar de microbiota e gema e autismo. Então, assim, as pessoas estão. São dois polos que a gente tem que trabalhar muito ainda, né, Bruno? Mas, tipo, isso que você trouxe, isso que você fez, é uma contribuição para todos nós, né? Que a gente tem que escutar isso, e às vezes muita gente não tem condição de sair do Brasil. Então, você trouxe isso pra gente. É o segundo, né? O ano que vem tá para quando já? O ano que vem já é abril, já tem data. Quando que é? 17, deixa eu ver, eu acho que é 17, 18 e 19. Já te falo já. 17, 18 e 19 de abril? 17, 18, 19 e 20 de abril. Olha, gente, 4 dias de. É uma imersão que você faz no eixo cérebro-intestino, trazendo todas as E conexões. agora a gente tem que manter, né? Agora você se lascou, né, amigo? Que agora você fez vamos falar uma palavra, você fez um fodástico agora você vai ter que nivelar pra cima. Quero ver. Sempre para cima, mas assim, a gente já tem parceiros que falaram que voltam sempre. O próprio Alessio é um, mas o Alessio já veio algumas vezes também. O Emeran falou que volta. Todos que vieram falaram que voltam. E a gente ainda quer trazer McLight. Tem um pessoal ainda que tem muita gente importante para trazer.
Mas olha, pessoal, guarda aí 17, 18, 19 e 20 de abril do ano que vem. Já guarda na agenda aí, porque não tem como perder um congresso desse, sinceramente. Quem está entrando, quem já está no meio do caminho, quem já está estudando muito eixo cérebro-intestino, que na minha opinião é um dos mais lindos, um dos mais complexos que tem, né, que o intestino estabelece, comparando com os outros órgãos aí do nosso corpo. Então, tem que ir, gente, tem que ir. Bruno está lá e todos os outros, a gente aprendeu um pouco mais. E eu realmente agradeço essa contribuição que você dá aí para nós brasileiros que estamos aqui aprendendo na luta, que simplesmente foi fantástico. Não tem palavra esse congresso que você fez, cara. Isso daí foi demais, assim. Por mais congressos assim, né? Eu falei que eu só palestrei porque eu era dono. Não, Senão não ia ter tem que espaço para mim, palestrar. não. Você é a figura do congresso, né? Então você é referência pra gente também. E isso gera credibilidade. As pessoas até pensam, esse tema é meio louco, mas o Bruno tá lá, eu vou. É mais ou menos isso. Né? Mas eu sou muito grato a quem tem consideração por mim, mas eu acho que ali existia a plateia, existia o pessoal que estava no palco, mas para todo mundo que estava lá era uma coisa só. Porque no palco tinha muitas pessoas, no palco tinha pessoas na plateia que a pessoa que estava no palco admirava, né? Na plateia tinha muita gente que admirava quem estava no palco. Então, quando acabava a plateia, quando acabava a palestra, era uma coisa só. Não existia o palestrante e a plateia, existia todo mundo em prol da microbiota, do microbioma e do eixo intestino-cérebro. E eu acho que todo mundo sentiu isso. Todo mundo teve um acesso muito bom a esses grandes palestrantes. Quem foi falar com a Alessio? Você falou com o Alessio. Quem foi falar com o Alessio conseguiu falar com o Alessio. Quem foi falar com ele? Não, eu fui falar com a Alessia, dei beijinho na Alessia. Tirou foto. Tudo que o Alessio gosta, italiano. Sim. Mas, Bruno, eu acho que fora isso, cara, o que vocês trouxeram ali é assim, é a medicina se fazendo, entendeu? Porque é diferente de fazer um congresso sobre técnicas cirúrgicas. Vamos lá conversar sobre qual que é a melhor técnica. Isso aí é um medicamento novo. Não, gente, nós estamos falando de funções da microbiota. Então, assim, muita gente que vai escutar hoje não sabe dessa questão do Parkinson com a microbiota. Doença cardiovascular, intestino, o que isso tem a ver, cara? Então, assim, né? Como é que um desequilíbrio do intestino te leva a ter uma síndrome metabólica, uma resistência periférica insulínica? Isso vai te dar problema no coração? É isso que você está falando? Sim, é exatamente isso que a gente está falando. Então, assim, as pessoas têm que desconectar da ideia que nós estamos ali no superficial. Ai, gente, pum, preso, diarreia, constipação, intestino e microbiota. Não, é muito mais. Né? E esse congresso trouxe uma amostrinha do que esse é muito mais, que é um mundo fantástico. E que a gente está aí para descobrir. Foi isso mesmo. Foi assim, trouxe o que também tem de mais atual. Chocou muita gente também. Chocou Agora, mesmo. O cardiologista já me perguntou, não, porque a microbiota não interfere no intestino. Eu falei, mas peraí, o senhor nega então que o senhor já nunca teve problema de endocardite bacteriana depois das pessoas mexerem nos dentes? Isso é inegável. Ele, não, isso é inegável. Eu falei, então, amigão, isso é a microbiota e do coração, querido. Então é verdade. Nesse caso é verdade, né? Tem dermato, né? Tem dermatologista que não estuda nem a microbiota da pele, nem a microbiota do intestino. Sim. Não, porque a microbiota do intestino não interfere. Não interfere? Então a sua vovó e a sua mamãe não tomavam laxante para ficar com a pele bonita? Olha lá. Mas, Bruno, nós vamos cair naquilo, amigo, naquilo de desconsiderar, porque o tempo inteiro a medicina está jogando na nossa cara, né? Quando eu vi ali um dos primeiros relatos de que antigamente tinha manicômio, você lembra disso? Tinha manicômio. A pessoa tinha qualquer probleminha mental, de comportamento, tá? Jogava o cara lá. E pelos medicamentos, né, pela falta de uma alimentação boa, os caras tinham o intestino preso. E daí os caras começaram a fazer lavagem. E eles viram que esses caras começavam a vir à tona, buscar um contato social, olhar mais no olho. Os caras ficavam, opa, o cara tá melhorando ali, o que aconteceu? Limpou o intestino, amigo. Então, aonde que a gente perdeu, né, Bruno? A gente perdeu esse troço que a gente não olhou direito, porque é a desconsideração de um trato que é o mais importante. Exato. Ali o cara tava sofrendo neurointoxicação e ninguém tava vendo. Bruno, meu querido amigo, professor, que eu adoro, deixa eu te falar uma coisa, o papo uma delícia, você sabe que a gente aqui no Papo Digestivo é bom de papo, eu já sou boa de papo, você é maravilhoso de papo, a gente podia ficar aqui uns 3 dias falando, vamos fazer um mini simpósio. Nem percebi o quanto passou. Nossa, já deu mais de hora, os meninos estão até lona, 45 minutos do podcast, mas hoje é uma edição especial, hoje é mais. Agradeço muito do seu tempo, sei que a sua agenda é super mega corrida. Obrigada de coração, tá? Ajudar aqui a trazer informação para o pessoal, que meus amigos do intestino que nos acompanham. Espero você aqui em Curitiba para a gente tomar aquele negócio lá.
Tava o uísque japonês que o marido trouxe lá, tá te esperando. Só vou abrir quando você chegar para nós comemorar. Opa, eu que agradeço a oportunidade de falar para o seu público, agradeço a abertura também que você me dá aí para poder falar desse assunto que é fundamental. Em novembro eu vou estar aí, a gente grava um podcast ao vivo. Opa, fechado, Um fechado. congresso ali de nutrição estética e pode gravar lá dentro, posso ir até aí gravar no estúdio com vocês, não tem problema nenhum. Tá fechado, tá prometido. Combinado, fechado. Ver antes algumas vezes, eu tenho certeza. Com certeza você não vai no congresso da Horto lá semana que vem? Vou palestrar, Então, tô lá. então a gente já vai se ver lá. A gente vai se encontrar lá, tá bom? Bruno, querido, muito, muito obrigada, viu? Eu agradeço Beijo na família maravilhosa aí. e a gente se fala em breve. A gente se fala em breve. Meus amigos do intestino, por hoje finalizamos. E o tema do próximo episódio vai ser perguntas frequentes de consultório, tá bom? Então, se vocês têm alguma dúvida, eu vou largar uma caixinha lá no Doutora Luana HV. Coloquem lá ou nos comentários ali de cada postagem, a qual você preferir, tá bom? Obrigada!